Olá, tá começando o Papo Cultural, esse podcast que valoriza o que a cultura do Espírito Santo tem de melhor. Isso mesmo, Bianca. O episódio de hoje é musical. Vai ter música aqui nessa conversa, tá? Com muita música na conversa com o multi-instrumentista Rony Ribeiro. Ele é instrumentista, é cantor, é professor, é preparador musical, é multifacetado. Vai ter muita coisa boa, muito bom papo e muita música aqui. E hoje ele vai provar que eu sou exímia cantora. Olha, vai dançar também? Hoje é só cantar? Não, cantar. Entendi. Porque o nosso formato não permite. Apresenta porque se permitisse... Você já subia na mesa, inclusive, né? Com certeza. Isso aí não ia ter pra ninguém. Vocês podem acreditar que sim, tá? Olha, o Rony ele é formado em licenciatura em música pela FAMES, tem um currículo extenso, como você já falou. Muito facetado, né, gente? É, eu tô a gente só traz gente assim aqui, pelo amor de Deus. É, ele é meu amigaço. Eu sou madrinha de casamento dele. Que, inclusive, fomos juntos ao casamento. É. Por isso que vocês falaram tudo isso. Não, nada disso, nada disso. É não foi por isso. Tem muito todos tempo que você casou. Não. Ih, não. não. Eu lembrava mais, menina. Ih, bobagem. Mas vamos lá. Muito bom ter você aqui, Rony. É um prazer imenso estar aqui com vocês. É muito bom poder falar daquilo que eu mais gosto, eu acho, assim, na vida. Que eu faço música, né? Então, falar de música pra mim é sempre muito bom. Tem muita coisa pra falar. Eu quero saber sobre os sons capixabas. Será que a nossa galera tá por dentro de tudo que o capixaba ouve? De tudo que faz parte do nosso cenário musical? Se temos grandes artistas aqui, se não temos, o que a gente pode falar da música? O papo agora é com você. Agora eu vi que responsa, hein? Mas vamos lá. Bom, falar de música capixaba é lembrar de muita coisa boa na música brasileira. A gente tem muita coisa que a gente conhece aqui. Eu acho interessante isso porque o capixaba, ele conhece até muita coisa daquilo que é da nossa terra. Eu acho isso muito bom. E teve alguns artistas que nacionalmente também tornaram-se conhecidos. Se a gente voltar um pouco no tempo, por exemplo, tem o Sérgio Sampaio, que é um cara que conhecido no Brasil inteiro, tem aquela música famosíssima, né? Eu quero pôr... Vai lá, cantora. Meu bloco na rua. Aí, ó. Agora em dó menor. Abaixa um tom. Na 14ª casa, como diria Thor. Se eu tivesse que dar uma nota... Professor, formado, não dá pra ficar brincando assim, não. Se você tivesse que dar uma nota pra Bianca, qual nota você daria? A gente vai pensar no quê? Na amizade ou na técnica? Eu daria dó. Eu teria dó, na verdade. Não, fala sério. Sérgio Sampaio, uma das maiores referências aqui do nosso estado, um grande compositor. E aí a gente tem gente que saiu daqui, né? O Roberto Carlos, que nasceu aqui, que não tem nem o que dizer, considerado o nosso rei da música brasileira. E a gente recentemente também tem o Silva, que se tornou um cantor conhecido, sucesso no Brasil inteiro, com uma coisa muito nova, diferente do que as pessoas estavam fazendo no país. Então isso talvez também tenha sido um dos grandes segredos aí dele ter conseguido ganhar esse sucesso todo e expandir esse horizonte dele musical. E a gente tem coisas que, por exemplo, Casaca, que foi acordar um robô lá em Marte, né, com uma música. Então a gente tem muita coisa interessante aqui no nosso estado. O cenário musical é muito rico, né? E é de sucesso. Mas você falou aqui, deu a abertura para falar de uma coisa, falar do Silva. O Silva ele fez sucesso primeiro fora do estado, depois que aqui ele cresceu. Exatamente. Como que existe qual é a necessidade das pessoas buscarem por esse eixo aí, Rio e São Paulo, para fazer sucesso na música, e às vezes não fazem aqui dentro, fazem depois? Então, eu acho que vai muito de uma questão cultural que aos poucos a gente está vencendo isso. A gente tem sempre um olhar para Rio e São Paulo. O Brasil inteiro, digamos assim, olha para o Rio e São Paulo. A gente tem, por exemplo, movimentos que cruzaram de regiões para lá. A gente tem, por exemplo, o rock que saiu de Brasília, que era muito forte, começou com Legião lá em Brasília, né? O axé e o forró, tudo que é regional, quando parte e migra para Rio e São Paulo, os olhares do Brasil se voltam. Então eu acho que talvez também tenha sido um passo importante para ele poder ser conhecido nacionalmente.
E enquanto ele estava aqui, talvez o nosso olhar não era tão aguçado porque ele fazia, embora no meio musical ele é muito conhecido já de um tempo. Ele também estudou na FAMES, a mãe dele é professora lá, ela me deu aula na FAMES, então ela é uma pessoa muito conhecida aqui no estado. A Letinha, uma excelente professora, ela é flautista, pianista, então ele talvez tenha migrado para esse lugar para realmente ganhar espaço no país. E aí, quando isso aconteceu, as pessoas que não o conheciam, talvez que não eram do meio da música, ou que não tinham uma ligação tão forte com a música, passaram a querer saber quem era essa pessoa e descobriram, no caso dos capixabas, se depararam com essa surpresa, tipo, o Silva é daqui, e ele já estava fazendo música aqui há muito tempo, ele é violinista, ele é pianista, ele já faz música há um bom tempo. Agora, Rony, existe um som que de fato representa o estado? Ah, sim, a gente falar do Espírito Santo, a gente tem que falar do Congo. Não tem como não falar. Isso é nosso. Isso nasceu aqui, é um movimento cultural. Faz parte da nossa identidade, faz parte da nossa Com identidade cultural. Não tem como falar de música capixaba se não falar do Congo. Assim como a gente tem a muqueca, assim como um patrimônio nosso, o Congo também é algo que nasceu aqui. Tem as suas influências das matrizes africanas, que é uma coisa que no Brasil é muito comum. Se você for olhar samba, axé, forró, outros ritmos, eles pegaram emprestado um pouco da cultura das matrizes africanas, mas isso nasceu aqui, isso foi um movimento que nasceu aqui no nosso estado, né? E tem se perpetuado até hoje. Aí a gente vai olhar pro Espírito Santo, nessa região da Grande Vitória, a gente tem Congo em Cariacica, a gente tem Congo na Serra, a gente tem Congo aqui em Vitória, a gente tem Congo em Vila Velha, na Barra do Jucu, que inclusive vale destacar que na música do Martinho da Vila, ele cita a Madalena. Eu fui lá para Vila Velha, direto do Grajaú, para ver a Madalena, ouvir Tombão de Congo na Barra do Jucu, que é onde a gente tem talvez um dos congos mais famosos, também por conta talvez da música dele. Eu acho que isso é muito bom. Mas como vários outros bairros aqui, outras regiões da região metropolitana, fala uns aí, por exemplo. Quando eu era jovem, eu ia no Congo do Amores da Lua, todo 25 de dezembro em Santa Marta. Super tradicional. Que ele sai e volta de Santa Marta. Ele roda ali a Grande Maruípe e volta pra Santa Marta. Era todo 25 de dezembro. Aqui Vitória é muito forte também, né? A Serra, muito forte. Serra, Roda d'Água. Cariacica, Roda né? d'Água. Tem o Carnaval de Máscaras lá, que é todo com Congo. É bem legal. Na Serra, em dezembro, acho que dia 29 de dezembro. 26. 26 de que é o dezembro. dia da Serra mesmo. É fortíssimo lá, né? Bem para forte. a cidade, Sim. é bem legal. E aí, é onde eu queria chegar, que o Congo ele acabou influenciando outras bandas, inclusive na Barra do Jucu. Exatamente. Né? E aí de lá, juntamente, aqui em Vitória, né, surgiu o Manimal e depois, já mais ou menos na mesma época, o Casaca lá na Barra do Jucu, muito influenciado pelo Congo, mas também fazendo, digamos assim, esse ritmo dialogar com outros estilos. Eles começaram um projeto que estourou e virou um sucesso muito grande aqui no nosso estado. E aí, Rony, ao invés do que aconteceu com o Silva, eu lembro que quando eu tinha, sei lá, uns 15 anos, bem adolescente mesmo, que veio esse boom, Casaca, Manimal, Macuco, todo mundo, que aqui era muito forte e só depois que eles foram para outros lugares. Então, assim, quando eu ia pro Rio, que eu falava que eu ouvia Macucos ou que eu ouvia Casaca, o povo ficava, nossa, que legal, não sei o quê. Eu já fui no show do Macucos no Rio, e assim, o povo começando ainda a cantar. E aqui já era muito forte, já né? aqui já era muito. E a gente bem defendia diferente. mesmo, entendeu? Isso foi realmente... Foi realmente o oposto do que da aconteceu história do com Silva. E de o outros, Silva. né, daqui que tem outros no cenário musical aí, nacional, que estão muito fortes aqui de Vitória, mas esses, de fato, eles fizeram muito sucesso aqui primeiro e levaram o sucesso para fora, até mesmo para Marte, como Macuco. Não, Casaca, a música dele. Casaca, Rony vai cantar pra gente. Depois já tem muita música. Vai cantar. Olha só, Rony, existe uma banda que as pessoas hoje não esquecem, que desde sempre tem essa identidade capixaba? Eu acho que se a gente falar aqui do Espírito Santo, a gente precisa lembrar do Macucos, que eu acho que é uma banda que todo mundo fala. Se você cantar uma música, pelo menos uma ou duas músicas as pessoas sabem. Aqui no nosso estado vão conhecer. Pelo menos a galera dessa geração aí que tava, como Bianca falou,
tava com sua adolescência, juventude. A galera dos 30 aí, e pouco. né? A gente tá nessa fase aí Galera dos 30 e 30, pouco. né? Eu não tô nessa época não, porque eu tenho 24, 25, por aí, tô nessa faixa aí, né? Mentira. E se você parar pra pensar, essa galera dessa faixa aí, dessa idade nossa aí, essa idade boa, todo mundo conhece. Se você começar a cantar uma música do Macucos, alguém vai cantar junto com você, a maioria vai cantar. Quem não cantar a música inteira vai lembrar, né? Eu acho que Macucos, Manimal, Casaca foram as 3 bandas, eu acho que talvez mais despontaram nesse momento e viraram um sucesso, assim, explodiram de uma maneira muito forte aqui Teve no nosso estado. Mas quando... boom, né? Aqui de todos Muito. Aí teve outras bandas, Java Roots, o Amaro Lion Jump, Rastaclone. E aí, junto com a galera do reggae e tal, desse rock con aí do reggae, veio também o forró. Forró muito forte quando eu era jovem. E aliás, a gente não pode esquecer que aqui no Espírito Santo a gente tem um lugar que é quase uma casa, assim, no Brasil do forró, que é Itaúnas, né? É uma manifestação cultural que acho que não perdeu força anualmente. Gente no Brasil inteiro. Tem um festival de forró que rola lá todo ano. Capital Nacional do Forró. Exatamente. E lá rolava, eu não sei a pandemia depois como que ficou isso, mas todo ano rolava um festival de forró lá. Não tá tendo por causa da pandemia, e mas a galera saía de no tudo meio do quanto é ano, acho que é lugar. julho. Bem forte. E uma coisa interessante também, falando de forró, que hoje tem o forró, hoje não, né? Sempre teve, mas hoje um nome fortíssimo aqui no nosso estado, que é do forró mais bailão mesmo, é Alemão do Forró, né? Alemão do Forró. Que tá ganhando aí o cenário nacional. Exatamente. Aí o que aconteceu? Hoje a gente tem, além do reggae, que sempre foi uma coisa muito forte, do Congo muito forte, as outras coisas, os outros ritmos que foram ganhando expressão nacional também se fortalecendo com artistas aqui no nosso estado. Então a gente tem cantores aqui que estão trabalhando hoje nesse segmento do forró, por exemplo, do alemão, que é uma outra linha, já não é um forró pé de serra, não é um forró tão tradicional. Você tem cantores cantando axé, por exemplo. Você tem cantores, como o caso da Flavinha Mendonça, que hoje talvez seja muito conhecida. O Marcos Rauta tá aqui também fazendo axé. Aí você tem sertanejo, uma porrada de dupla cantores aí, capixabas estão talvez se tornando mais conhecidos, crescendo aos poucos. Por exemplo, a gente tem uma cantora aqui, a Michelle Freire, ela recentemente foi pra Goiânia, gravou em estúdio lá, gigantesco. Ela é do interior do estado. Ela é de Muniz Freire, né? Por isso que ela usa esse nome Michelle Freire como nome artístico. Na verdade, não é nem sobrenome dela, é por causa da cidade. E foi gravar fora. Ela já gravou música com a banda do Daniel. Então, tipo, tem coisas que as pessoas fazem aqui. Eu queria chegar nesse ponto também. Se você tem, assim, dentro do que você estudou, notícias dos nossos compositores, dos nossos instrumentistas, que tem peso lá fora o nome. Assim. Sim. A gente tem mais conhecidamente cantores, mas, por exemplo, hoje a gente tem um músico que é aqui do Espírito Santo, o Luan Murilo. Ele já tocou com Luan Santana, já tocou com Matheus e Cauã, já tocou com Gustavo Lima um bom período. E agora, amigo do Whindersson Nunes, tá viajando aí, postando foto direto no avião dele aí. É o Whindersson, o Luan e a cachorrinha do Whindersson, tá todo mundo junto lá, viajando o Brasil inteiro. E agora ele tá fazendo um trabalho, migrando para um trabalho autoral, porque ele canta muito bem, ele é guitarrista, ele é produtor musical. E ele é muito instrumentista, na verdade, mas o forte dele é a guitarra, o violão, e canta muito bem também. E ele agora está começando a desenvolver um trabalho autoral, cantando, e tem recebido o apoio dessa galera porque trabalhou com ele, sabe da qualidade. É um cara que é basicamente autodidata, assim, foi um cara que estudou por esforço próprio, ele não foi para uma faculdade, ele não teve tão um apoio, digamos assim, acadêmico na vida dele, musical, cara que cresceu no esforço e tá a sua formação veio depois também, né? Eu comecei fazendo música porque lá em casa meus irmãos tocavam e tudo mais, então aquilo ficava muito presente na minha vida. E aí eu comecei a me interessar, curiosidade, queria fazer também. E aí depois de um tempo que eu vi que minha vida era música, eu falei, não dá pra ficar tentando outras coisas. Aí eu fui estudar, fui pra faculdade, falei, já que eu vou viver de música, então eu vou estudar, vou correr atrás. Eu quero saber,
Quantos instrumentos você toca? Ai, vamos lá. Violão, guitarra, contrabaixo, bateria, teclado arranha um pouco, piano, né? Teclado e o ukulele. Ukulele é o ukulele é aquele pequenininho. Cavaquinho. Eu preciso contar uma havaiano, coisa. né? Exatamente. Mês passado, feriado de 7 de setembro, tava em casa sem fazer nada, resolvi comprar um ukulele. Eu comprei um ukulele, pois eu não assisti uma aula até hoje. Tá lá. Eu tirei da caixa só mas o som para ver. É gostoso. Eu sou louco de gostoso. vontade de aprender a tocar, mas eu vou aprender. E é Eu um toco alguma instrumento coisa acessível. também. Eu acho que vou ter um pouco mais de facilidade para aprender o ukulele, porque eu toco um pouquinho de violão, então um vai pouquinho ser de teclado também, então eu acho que eu consigo Não toco nada. aprender Só toco sozinho. terror. Só terror. Deixa eu te falar, Rony, você estava falando dessa coisa da música, das bandas todas, do cenário capixaba. Hoje não, mas há um tempo eu via muito nos bares, nos rocks da vida, que a gente estava falando de linguagens aqui, o capixaba usa muito rock, né? Pra tudo. Teve um tempo, Bianca, não sei se você lembra disso. Lembra com certeza. Se tem muito tempo, eu não era nem nascida. Não era nem nascida. Os rocks, era muito sertanejo. Hoje o pagode parece que tomou conta. E eles tocam pagode eu acho que é assim, meio todos os ritmos. Tá meio ainda? Eu acho que é meio. Então, eu acho que com esse boom do sertanejo, quem ainda conseguiu sobreviver numa mesma proporção foi o pagode. É mesmo. Porque o pagode... Eu sou suspeito, que eu adoro. Eu também. O pagode, mas o pagode, ele é um ritmo aqui no... Pagode. Pagodinho. Pagode. Ficou mal pra gente, O cara tá? Ficou mal pra gente. Professor de música. Multi-instrumentista. Falar de um tantano não dá. Preparador musical, gente. Ih, gente. O pagode, ó, se você for olhar, o pagode ele tá muito colado com o samba. Eles andam de mão dadas, são irmãos, né? É uma vertente ali dentro do samba. Aqui no Brasil a gente tem o carnaval, que no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Espírito Santo é muito forte. O carnaval capixaba tem um samba de muita qualidade, esse samba de samba enredo. A gente está crescendo a cada ano que passa. Tivemos uma pausa aí por conta da pandemia, mas deve voltar. É interessante lembrar que o carnaval do Brasil começa aqui, porque a gente faz um desfile sensacional. Todo o governo do estado, né, com a Liga das Escolas, outros patrocinadores, outras pessoas envolvidas, fazem um carnaval incrível aqui, uma semana do carnaval oficial, com o desfile de escolas de samba, com um grupo especial, tem as outras escolas. Sambão lotado, incrível, muita incrível. gente mesmo. Quem não conhece precisa conhecer. De fato. Exatamente, e é um trabalho de muito esforço, né, por parte falando agora musicalmente ali da bateria, que é um negócio absurdo, assim, requer um esforço, requer um conhecimento, e a gente faz isso com muita qualidade aqui no nosso estado. Então, a gente, só para concluir a história do pagode, que a gente dá uma volta, né? A gente vai ali, volta, coisa. Sobe a terceira ponte, desce lá no Morro do Moreno, volta. Dá uma volta. Mas a questão do pagode, ele tem essa força por conta também dessa ligação com o samba, com o carnaval. E o pagode, ele na verdade, ele foi um boom antes do sertanejo aqui no Brasil. Se a gente for olhar para trás, quando surgiu Raça Negra, Só Pra Contrariar, Catinguelê, aí vieram outros grupos depois, ouvi né? falar. Exalta Samba. Tô sabendo e aí que você de pagode retrô. Soueto. Então tem muita coisa. Tem muita coisa, né? E aí a gente teve aqui no Espírito Santo também uma banda de pagode que cantava uma música, agora esqueci o nome da banda. Que cantava Ganhei um avião de princesa. Garotos da Praia. Garotos da Praia. Lourinha da Zona Essa música ficou super conhecida aqui. Essa não é. Não é um pouquinho depois. Não, eu lembro do grupo Opção também. Então voa para o outro ninho. Caramba, aí eu não, realmente não é da minha época não, eu ainda era muito novinho. Eu tô na fase do Silva, que é mais, compete mais com a minha idade. Tira pura. Mas é isso. Então eu acho que o pagode... Eu não acho que é muito desproporcional, não.
pagode sertanejo, não. Eu acho Bem que equilibrado aqui, né? bem equilibrado. Acho que o sertanejo já foi até mais um pouco, mas hoje em dia eu acho que é bem... Os dois eles têm o seu público muito forte, sabe? Quem gosta, gosta. Quem gosta, gosta. O pagodeiro é pagodeiro, o cara do sertanejo... É que, na verdade, acho que o sertanejo ele ainda é um pouco mais... Ele passeia um pouco mais entre os gostos das pessoas. Mas o pagode, eu acho que quem gosta, gosta e tem aquele público fiel. Não que não tenha do sertanejo, mas eu acho que o pagode ainda tem um público mais fiel que vai seguir ali, que sabe. A pessoa que vai no show, ela vai cantar todas as músicas, ela De vai olhinho se fechado. envolver. Tá sempre muito Vai cheio nos chorar. bares. Vai ligar pro ex. Tô falando de quem será, gente? Não, vamos passar. De quem será que eu tô falando? Que chora, liga pro ex. Ninguém aqui nessa mesa faz Quem isso. Ninguém. será? Meu Deus. Eu nunca tive amiga que fizesse Meu isso, tá? Deus. Nunca tive. Nunca sabia. Eu não conheço ninguém. Nem eu. Quem pelo amor será? de Deus, não. Quem será? Eu? Que faz isso? Lógico que não. E aí agora vem os caras igual o Dilcinho, né? Pra matar o povo do coração. A gente adora. Ferrugem, enfim. Aí, Gosto. Mumuzinho. Aí a galera chora, né? O Periclão também tá sempre se nessa... reinventando também, né? Sim, e aí se a gente for parar pra pensar, isso vai continuar. Eu acho que é uma coisa que dificilmente vai morrer. Tomara que não, nunca, né, gente? Gente, Eu no quero Brasil- pagode por muito tempo ainda. Vai continuar. Falando assim, do que precisa sobreviver nesse cenário, o que seus alunos gostam de aprender? Então, Que isso ritmos? vai depender muito, eu acho, de onde esse aluno cresceu, qual é o lugar onde ele está inserido. Porque se você for olhar hoje para um cara da comunidade, meu aluno da comunidade ele quer aprender pagode, apesar de que a gente tem visto o Menos é Mais hoje, que virou um sucesso aí, os caras começaram a trazer de volta um pouco esse gosto das pessoas pelo pagode. Então, tipo, eles estão circulando em todos os meios. Mas, geralmente, esse aluno que vem de uma periferia, ele vem dessa realidade, ele tá ligado muito ao funk, tá ligado muito ao pagode, tá ligado muito ao samba, conhece bastante também de sertanejo. Mas hoje a gente tem um mundo globalizado. Hoje o menino da periferia, graças a Deus essas coisas vão melhorando aos poucos. Ele tá tendo acesso a um celular, à internet. Então, a gente antigamente ficava muito separado isso. Hoje não. Hoje você vai na comunidade, você tem um menino que gosta de funk, você tem um menino que gosta de K-pop, você tem um menino que gosta de pop, você tem um menino que gosta de reggae. Então, isso tá muito variado. Então, o que eles gostam? Assim como nos bairros nobres, né? Também Exatamente. Eles estão conversando, né? Sim. E aí, com essa linha de streams, de redes sociais, você tem canais. Hoje tá todo mundo ouvindo tudo. Então, você tem nicho para qualquer estilo musical. Antigamente... É democrática, Exatamente. na verdade. Porque antes você precisava ir na televisão. Se você não fosse na televisão, você não ficava famoso. Se você não tocasse no rádio, você não ficava famoso. Hoje em dia, se o cara tiver numa plataforma e começar a ter acesso, daqui a pouco os amigos estão mostrando, as pessoas estão vendo. Então, hoje é até difícil. As redes sociais, né, hoje divulgam muito por si só, né? Às vezes eu Exatamente. posto uma música e já sai virar Quando eu era jovem, era o CD pirata. Era camelô. Viralizava pelo CD pirata. Exatamente. Alguém fazia a cópia pra alguém, que fazia pra Isso, alguém, que ia fazia pra passando. alguém. Claro que você E nunca... aí... A gente Não, comprava jamais. o computador, Não. aquele CPU com gravador de CD pra poder ficar tinha que fazendo ter as gravador fotos. de CD. É verdade. Mas aí hoje os alunos eles pedem muito, geralmente, aquilo que está muito conhecido. Então, eu acho que eu já ensinei quase de tudo assim para os meus alunos, sabe? Mas se eu for falar hoje assim, o que é campeão, o que eles mais pedem? Pop, que a gente vai colocar um monte de artista. Recentemente tem ensinado muita coisa de Olivia Rodrigo, que é uma menina que estourou na pandemia agora, uma cantora, se eu não me engano, ela é americana. E ela estourou na pandemia, tá todo mundo ouvindo, essa galera tá ouvindo as músicas dela. Como um bom capixaba, ela... Pocou na internet. Exatamente. A pandemia, ela veio com tudo. Mas esses artistas, Ed Sheeran, Shawn Mendes, esses artistas pop internacional. No Brasil, Vitor Clay, Melim... né? São coisas... E a gente também vai dependendo muito da faixa e de como esse aluno está desenvolvendo no instrumento. Porque, por exemplo, eu acho interessante isso. Tem muito aluno hoje também que chega desejando aprender bossa nova, aprendendo samba, umas coisas diferentes. Eu tenho um aluno de
Quando ele começou a fazer aula comigo, ele tinha 8 anos, tá com 10 para 11 agora, que ele é fã de Beatles. Então ele chegou com 8 anos querendo aprender Beatles. E o menino... Mas a influência. Também tem a família, tem uma série de coisas. Então, eu acho que, assim, hoje, se eu fosse falar, sei lá, talvez pergunte para um professor há 10, 15 anos atrás, ele ia te dar uma coisa mais específica, exata. Hoje em dia, tudo que faz sucesso, a galera quer aprender. Você consegue, de alguma forma, influenciar? A gente começou lá falando de casaca, macucos. Ainda dá pra ensinar essa galera, dá pra mostrar pra essa galera que a gente tem isso. Sim, eu acho que... Tem isso na nossa identidade. Exatamente. Tipo, isso é capixaba, Exatamente. Dá pra aprender, olha, tem que ter um Congo. Exatamente. Eu acho que isso é importante. E esse papel a gente precisa fazer sempre com muita leveza, sabe? Com muita tranquilidade. Você mostrar pro seu aluno ali algo e ele vê aquilo e explicar para ele como aquilo surgiu, de onde vem. Porque se você for olhar a faixa etária dos meus alunos, eles são, sua maioria, crianças que já estão entrando na pré-adolescência, porque a gente começa a ensinar um instrumento específico, é o indicado a partir dos 6 anos. Então, dessa idade para frente que a gente começa a dar aula. A maioria dos meus alunos estão nessa faixa entre 6 e 15, 16. Então, e essa galera, ela gosta de entender o que eles estão fazendo. Eles gostam, eles questionam, eles perguntam, eles querem saber de onde vem. E eles são muito sinceros, né? Eles não têm aquela coisa de assim, vou fazer por educação. Não, eles são muito sinceros. Se ele gosta, gosta. Se ele não gosta, não gosta. Então, explicar e trazer isso de uma maneira leve, trazer isso mostrando para ele que aquilo faz parte do estado, do lugar onde ele cresceu, nasceu, que aquilo surgiu aqui e que tem qualidade, porque eu acho que também a gente precisa tirar aquele foco de que qualidade só tem aquilo que vem de fora. Muito pelo contrário, tem muita qualidade aqui. A gente está exportando músicos aí. Cada dia que passa, eles têm olhado mais para o nosso estado e têm observado isso. Então, eu acho que mostrar para os alunos que a qualidade que há tanta qualidade no que a gente faz aqui, quanto há no que se faz fora, eu acho que isso é muito importante para que esse aluno se interesse por aquilo que é nosso. Então a gente está sempre mostrando, está sempre... engraçado que há tempos atrás, eu lembrei agora, me veio um aluno com um songbook, que seria um livro de músicas do Sérgio Sampaio. Olha! E aí ele falou, o meu pai me deu... Eu quero achar uma referência aqui que eu achei interessante esses dias, mas pode continuar falando. E é isso, eu achei isso super interessante, porque menino adolescente, com o songbook do Sérgio Sampaio. Mas ele sabia que era capixaba? Já sabia, né? muito provavelmente legal. também influenciado pela família. Sim. E eu acho que assim, um grande parceiro do professor é a família, sabe? Porque eu acho que a grande referência de uma criança é o pai, é a mãe, é algum tio que está ali sempre muito próximo, um padrinho. Então essa pessoa influencia no time, influencia num gosto musical. Então se ele tem convivência com isso, ele vai crescer ali ouvindo, que foi o que aconteceu comigo com a música. Eu ouvi meus irmãos tocando, ouvia eles tocando um instrumento, e aí eu fui me interessando naturalmente por aquilo. Então eu acho que isso é muito importante. E quanto mais você... Por exemplo, um aluno que é consciente daquilo ali, ele vai formar um filho que é consciente daquilo ali. Então, isso vai se perpetuando, bem... Exatamente. Bem legal. Mas existe algum tipo de restrição, assim, com relação ao que você vai dar aula de fato ou não? Você fica livre para poder falar? Então, a gente tem 2 focos. Por exemplo, eu tenho um foco que é dentro de escola com turma. Sim. Quando eu estou dando aula para uma turma, estou num ambiente escolar... a gente precisa ter algum critério com relação à idade daquele aluno, da letra daquela música, né, do conteúdo que você está trazendo, não só musical, mas também a questão da mensagem que aquela música passa, porque a gente está num ambiente educacional, a gente também não tem que se preocupar com isso. Embora aquela criança possa sair dali e escutar o que ela quiser na vida dela, mas no ambiente acadêmico, nós estamos com uma responsabilidade de educar, além de ensinar música. A gente é educador, então a gente não pode transpor essa barreira, a gente precisa criar esse filtro, né? Então, quando a gente está trabalhando nesse ambiente, talvez a restrição seja com relação a essas questões. Qual é a mensagem que essa música tá passando, se ela está trazendo algum tipo de incentivo, apologia, alguma coisa que é totalmente fora do processo educacional. Justo. Agora, em termos musicais, estilo, ritmo, não. Ainda bem, graças a Deus, que no ambiente acadêmico escolar, acho que isso é generalizado. Dificilmente você vai ouvir dizer que você foi proibido
Não vou dizer que não acontece, deve acontecer, porque a gente é ser humano. Principalmente com o Congo, entendeu? Por eles tratar-se assim, de ter uma influência das religiões de matriz africana, que são muito marginalizadas, né? Talvez em algum momento se cria alguma aversão, de repente, em algum lugar. Que eu acho, assim, inclusive uma bobagem, porque, na verdade, a música, eu sempre falo isso com as pessoas, os ritmos musicais, eles não têm dono. Ele não tem uma... Assim, ele surge em um lugar, ele tem uma raiz e a gente precisa respeitar isso. Sim, né? Por exemplo, veio das matrizes africanas. Mas é uma coisa que está liberado. Pode ser utilizado para todo e qualquer fim que a pessoa quiser. Inclusive, se ela quiser usar para um fim ruim. Mas a gente sempre tem, na maioria, pessoas usando a música para coisas boas. Mas a música é uma coisa democrática. Então, não tem ali... por exemplo, você não é proibido de compor uma música em ritmo nenhum na face da Terra. Ele pode ser regional de qualquer lugar, de qualquer país do mundo. O ritmo, ele está disponível, ele é liberado. Eu acho que... então, ficar olhando, talvez, para essas situações, associando e dizendo assim, eu não vou utilizar determinado ritmo porque ele vem de determinada religião, porque ele vem de determinado lugar. Aí a gente começa a criar uma barreira muito ruim, até de um preconceito, né? Porque o que é o preconceito? É você antecipar uma ideia sobre alguma coisa. Então, você está antecipando uma ideia sobre algo que você poderia utilizar, que é muito bom, é importante, vai trazer conhecimento, vai trazer desenvolvimento. O Congo, por exemplo... Valoriza a nossa cultura. Né? Na faculdade, a gente teve um período lá de uma matéria de um professor, o professor Eric, inclusive, um professor que a gente lembra muito, foi uma matéria muito boa, sobre percussão. E aí, era ritmos brasileiros. E a gente trabalhou muito o Congo lá na faculdade e ele mostrou pra gente diversas maneiras de desenvolver isso em escola, com turma e com coisas, até com pouco recurso. Caso você não tenha recurso, você consegue fazer um tambor com garrafa de água de 20 litros, você consegue usar lata de tinta, você consegue usar uma série de coisas, garrafa, e, enfim... Então, é uma coisa fantástica, dá para extrair. Que bom. Você estava falando aqui dos artistas capixabas, eu achei o artigo que eu queria falar aqui. Olha só a quantidade, a variedade de artistas. Eu estou vendo aqui uma reportagem que saiu na primeira semana na primeira semana desse mês, olha, eu confundi tudo. Você falando certo, achando que está falando errado e corrigindo que está certo, né? Em o Jornal aqui do Estado, um ranking dos artistas do Espírito Santo mais bem colocados aí na mídia. Roberto Carlos, Daniel Caon, César MC, tem uma vertente de rap aqui também no estado, que tem exportado muito artista para fora, inclusive. Silva, WC No Beat, também, Dudu, não conheço. Matt D, eu acho, né? Tiberi, não sei. Gente, foi uma boa ideia você pegar esse negócio, gente? É muita gente, olha só. Tá falando tudo errado. Aos artistas, perdão, tá? Tadinho dele. Mas eu tô enaltecendo todos vocês. Não aprendeu nada com o professor Murilo. Gabriel Gava, Alemão do Forró. Já vou falar. 90, Nick Cruz, Dead Fish, rock, pesadaço. Roberto Menescal. É muito artista interessante. Inclusive tem uma morena aqui. Morena é o nome dela, na verdade. Sim. Ela foi a primeira mulher capixaba a ser indicada a um prêmio da MTV. É muito bacana muita isso, responsabilidade. Né? Então, o Espírito Santo é um celeiro de grandes artistas. Às vezes exporta muito artista pra fora. E a gente tem muita coisa... Voltar pra fora. Gente, professor Murilo. Volta, professor Murilo. Volta. Desculpa, tá? Seguinte, vamos parar de falar Ele não tá bem hoje não, tadinho. Vamos parar de falar um pouco e colocar música nessa conversa. Vamos. Tá muito confuso. Tá muito confuso. Pra relaxar um pouco. Porque quem canta seus males escolhem. Mori, é com você. Bom, a gente tá falando de música... Mais de música capixaba, então vamos cantar uma música capixaba aqui. Vamos, da época que eu era criança. Da época que você... Eu era muito criança quando essas músicas começaram a estourar. Tinha uns 5 anos. Olha, gente, piadista, nossa, eu era muito criança. Tinha 5 anos de formação. Vamos cantar Macucos, então, que é uma coisa que a gente... muito bom. Que a gente gosta. Vai lá. Já é quase noite por toda a cidade.
Cadê o... Ah, os cantores. Tudo é tão Ai, lindo, deixa eu ver. o céu na Tá cuidado de respondendo neon. também, vamos lá. Sem rumo e sem lugar, vagando eu vou, rei, poeta e sonhador, em busca da felicidade. No canto da sala, diante do nada eu naveguei. Ao som do balanço de um reggae. Saí pra ver o mar e o beija-flor, e uma onda me levou até aonde vou morar, num lugar assim, feito só pra mim, lá onde Deus está, místico, santo, além do mar, num lugar assim, feito só pra mim, lá onde já está, místico, santo, além do mar. Eita, gente. Falhei com o Beck aqui, que eu fiquei prestando atenção nele, mas eu prometo melhorar na próxima próxima. vez a gente vai ficar só dublando aqui. Deixar a voz dele sobressair, a gente fica só... A sua voz é Esperando horrorosa. o meu Beck A aqui. minha não. Não, gente, Famoso Beck sem voz foi, né? Tenta Vamos falar, mais um fala minuto por pra gente você. encerrar com A minha chave. voz não é ruim, não. A minha voz é excelente. A minha... O preparador vocal tá aqui que não me deixa mentir. Você preparou, pelo amor de Deus. No lugar assim feitos pra mim. Me vê um si bemol aí. Não, só posso te dar dó. Vamos mais um. Vamos lá. gente. Então a gente vai fazer uma que o Casaca gravou, o Manimal também. Ficou muito conhecido. Fala da terça-feira lá na curva da Jurema, né? Que rolava. Olha, eu era criança, mas eu ia. Eu era criança. Marina tem a pele branca, feito areia do mar. Com seu cabelo de fogo, tá querendo me incendiar. E na curva terça-feira, lá eu vou te encontrar. Numa nuvem de fumaça, aprender a navegar. Quando bate a lembrança, eu canto esse Congo, que é pra Deus abençoar. Oh, 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 o mundo inteiro vai lembrar. Oh, 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 daquele amor na beira do mar. Oh, 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 o mundo inteiro vai lembrar. Oh, 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 daquele amor na beira do mar. Oh, Marina, daquele amor na beira do mar. Oh, Marina, daquele amor na beira do mar. Ai, amei, adorei. Ai, Muito bom, parabéns, Rony. Olha, Obrigado. foi uma delícia. Muito bom. esse papo Quando é que é o com você. próximo? Vamos marcar já, vamos providenciar Próxima isso. temporada. Próxima temporada do Próxima Papo temporada Cultural. só que vai ter mais música também. Com certeza, muito mais música. Maravilha. Ah, deixa eu encerrar com o Sérgio Sampaio. Sabe? Nossa, vamos lá, hein? Vamos. Vamos ver se eu vou lembrar a letra toda. Olha lá. Há quem diga que eu dormi de touca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que caí do galho e não quis saída, e Durango Kid quase me pegou. Qual que é a próxima, vai? Eu quero botar meu lado na rua, gingar, botar pra ferver. Eu quero botar meu bloco na rua, gingar, pra dar e vender. Mas há muito tempo, essa tinha muito tempo. Eu sabia a letra dessa Essa não música. foi combinada. Tinha muito. A gente inventa a moda aqui, mas olha, mas é um Rony, musicão, que muito isso. obrigado. Eu que Obrigado. agradeço. Esperamos te reencontrar em breve com muito mais música, com muito mais Com conversa. certeza. E Só chamar que eu vou. você que vai encerrar agora. Eu vou encerrar. Falar a data certa. Lembrar. Pois é, gente. Essa princesa falou a data pra ele na hora da nossa produção. 2 meses 2 depois. meses depois, gente. Depois. Aí ontem, do nada, ela falou com ele, mas não era Daquilo. só em dezembro? Não, passou ir sim, mas você falou comigo daqui a 2 meses. Aí parou aqui, esse lado todinho, né, na hora. Isso aqui, a minha boca derrame. entortou.
Paralisou tudo, ficou dormente, tudo. Deu tudo certo, Deu vocês tudo estão No vendo final aí, dá ó, tudo certo. essa coisa Tudo linda. certo. Rônia, muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. Olha, esse projeto foi possível por conta do apoio da Secult através da Lei Aldir Blanc. A gente fica por aqui, até o próximo episódio com muito mais papo cultural para vocês. Até mais.